Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, novidades no Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense. Sangue no olho, tapa na orelha, jogo da vida. Corinthians não é brincadeira, jogo de quinta-feira, decisão de campeonato para o Corinthians com novidades. É isso mesmo, a novela Hugo Souza continua. Já tá ficando chata essa novela. Hugo Souza, o Flamengo quer melar a negociação com o Corinthians. SAF não. Augusto Melo diz que não tem essa história de SAF no Corinthians. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser inscrito aqui no canal do Sereto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas antes ative o sininho, né? Ative o sininho para receber todas as notificações e aí sim você deixa o seu like para receber todas. Deixe o seu like, que é apenas um clique para você, mas que pra gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante para nós. Então deixe o seu comentário. Então faça tudo aquilo que você já está acostumado. Deixe o like, o comentário, ative o sininho e faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto, porque assim você ajuda demais o nosso trabalho, tá certo? Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, né? Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Muito bem, vamos falar do Corinthians. Corinthians que se prepara para o jogo desta quinta-feira. Contagem regressiva, faltam 3 dias para o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Na quinta-feira, às 8 da noite, na Neoquímica Arena, certamente o estádio vai estar completamente lotado para este jogo que é verdadeira decisão de campeonato para o Corinthians dentro da competição. No campeonato de pontos corridos, o Corinthians na zona de rebaixamento, não tem outro resultado que interessa a não ser a vitória do Timão para esta partida. André Ramalho, o Fagner cumpriram suspensão automática, já ficam à disposição do técnico o Ramon Dias. O Romero também cumpriu suspensão automática, mas o Romero está na seleção do Paraguai, não vai dar tempo do Romero jogar, né, porque ele vai estar jogando pela seleção do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São algumas das informações do Corinthians. Agora, novidades. O José Martínez retornou ao Brasil no dia de hoje. Estava na seleção da Venezuela, defendendo a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogou contra a Argentina e tomou o 3º cartão amarelo. Com isso, retornou, foi liberado pela seleção da Venezuela, porque não pode jogar segundo compromisso das eliminatórias, e, portanto, já fica à disposição do Corinthians. Vai ser titular do jogo da quinta-feira contra o Atlético Paranaense. O José Martínez, que caiu feito uma luva nesse meio-campo do Corinthians, primeiro volante, excelente primeiro volante, de muita marcação, de muita força física, e ele dá muita tranquilidade ali na defesa, na proteção à área, na proteção aos zagueiros. O Corinthians melhorou muito, o meio de campo do Corinthians, a marcação do Corinthians melhorou demais com a presença do José Martínez. Além do José Martínez, 2 outros jogadores participaram hoje do treino com bola. Já estão liberados para o treino com bola e devem ser relacionados para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. São eles, o Alex Santana. Olha só, a expectativa é que o Alex Santana só voltasse a jogar no mês de novembro, né? Ele teve uma contusão de grau 3, uma contusão muscular grave, considerada grave. Mesmo assim, ele já foi liberado pelo departamento médico, já está recuperado do ponto de vista físico, já está treinando com bola e deve ser novidade no Corinthians para o jogo da quinta-feira. Além do Thales Magno, também já está treinando com bola. O Thales Magno teve uma contusão menos grave do que a do Alex Santana, uma contusão também muscular, mas uma contusão de grau 2. Está treinando com bola.
e deve ser relacionado. Os dois devem ficar como opções no banco de reservas, né? Ainda não devem ser titulares, devem ficar como opções no banco de reservas, mas são boas opções do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Atlético Paranaense. O provável time do Corinthians para pegar o Atlético Paranaense eu tenho no campinho para você. Vou mostrar para você o provável time do Corinthians. O Hugo Souza, o Fagner, o André Ramalho, o Kaká e o Bidu, o Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo e o Bidon, os 3 volantes, e o Garro, meio-campista, meia atacante. No ataque, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Mais uma vez a dupla formada pelo Yuri Alberto e pelo Memphis Depay, os 2 atacantes que prometem fazer uma dupla do barulho, né? Já fizeram uma dupla muito interessante no jogo contra o Internacional. O Memphis deu assistência para o gol do Yuri Alberto e isso deve acontecer mais uma vez nesta partida contra o Atlético Paranaense. Pelo menos é esta a expectativa, sobretudo porque agora o Memphis está em forma, né? Está com o tanquinho em dia, né? Está com a barriga de tanquinho em dia. Então, com isso, o Memphis deve fazer a diferença. Olha o Memphis, olha a barriga de tanquinho do Memphis. Deve fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. O homem tá forte, tá pronto para fazer a diferença vestindo a camisa do Corinthians. E a novela Hugo Souza continua, não tem nada mais chato do que essa novela Hugo Souza. A informação que eu tenho é que o Flamengo quer o Hugo Souza de volta. E por isso o Flamengo tá querendo melar a negociação envolvendo Hugo Souza e Corinthians. Só que está lá no contrato que o Corinthians tem que pagar 800 mil euros para ter o Hugo Souza em definitivo e os 800 mil euros devem ser pagos em 4 prestações. O Flamengo não tem que reclamar em relação a isso, né? O Flamengo está querendo o dinheiro à vista. É claro que o Corinthians, se quiser, o Corinthians tem a opção de pagar o dinheiro à vista, né? Como em qualquer compra, você pode pagar parcelado, você pode pagar à vista. Está no contrato que o Corinthians tem o direito de pagar parcelado em 4 vezes. A partir de janeiro, a primeira parcela, os 800 mil euros. Então, por que o Corinthians tem que pagar à vista se ele pode pagar parcelado, né? Agora, é o seguinte, o Flamengo não está aceitando as garantias do Corinthians, as garantias financeiras do Corinthians. E eu já falei sobre isso, o Corinthians colocou a Brax como garantia financeira. A Brax é uma empresa de publicidade de estádios, né? Uma empresa de publicidade de placas de publicidade de estádio. O Corinthians tem uma parceria com a Brax, colocou a Brax como garantidora, nesse caso, financeira, mas o Flamengo não está aceitando essas garantias. O Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo no próximo domingo pela Copa do Brasil. O Corinthians que abra o olho com o Flamengo. O Flamengo vai fazer de tudo para melar esta negociação envolvendo o Hugo Souza e Corinthians. Por quê? Porque o Flamengo quer o Hugo Souza de volta, né? O Flamengo viu que fez besteira em abrir mão do Hugo Souza, né? Tratou o Hugo Souza como lixo quando emprestou o Hugo Souza para o Corinthians. Não queria utilizar o Hugo Souza foi contratado pelo Corinthians e jogou muita bola, está jogando muita bola. Hoje talvez seja o melhor goleiro do Brasil. Quem está jogando mais bola do que o Hugo Souza no Brasil? Eu pergunto a você, torcedor corintiano, né? Certamente não tem goleiro jogando mais do que o Hugo Souza no Brasil. E aí o Flamengo cresceu o olho e está querendo o Hugo Souza de volta. Só que pelo contrato o Corinthians pagando os 800 mil euros, em 4 vezes, parcelado em 4 vezes, o Corinthians terá o Hugo Souza em definitivo. O Corinthians não vai dar mole, não vai abrir mão de contratar o Hugo Souza. Mas esta novela continua e eu estou ficando irritado com essa novela que está ficando muito chata. O Corinthians tem que abrir o olho com relação a isso. E quero falar também sobre o Augusto Melo. O Augusto Melo voltou a falar sobre o assunto da sociedade anônima do futebol. Vivem dizendo no Corinthians, principalmente os conselheiros do Corinthians, alguns conselheiros que são da oposição do Corinthians, dizendo: o Augusto Melo quer transformar o Corinthians em SAF, quer vender o Corinthians.
E o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, criticou de maneira veemente os rumores com a possível transformação em clube-empresa. E citou e disse que isso não vai acontecer. Né? Diz que não vai acontecer. O Corinthians não vai virar SAF, segundo ele. Pelo menos na gestão dele, ele disse que ele não admite isso. Que diz que o Corinthians é do povo. O Corinthians é de 35 milhões de torcedores fanáticos e que está trabalhando para eles, para os 35 milhões de torcedores fanáticos. Então, disse mais uma vez que podem esquecer esta história de SAF. O Corinthians não vai virar uma sociedade anônima de futebol. O Augusto Melo já tinha se manifestado a respeito e voltou a falar no assunto. Mas vira e mexe, alguém toca no assunto, toca no tema sobre essa questão de sociedade anônima de futebol. Diga-se de passagem, eu também sou absolutamente contra. Acho que o Corinthians não tem que virar SAF, o Corinthians não tem que ter dono. O Corinthians é um time muito grande, o dono do Corinthians são os 35 milhões de torcedores. Concordo com o Augusto Melo, né? Que faz muita besteira, mas nesse ponto de vista ele está correto, ele está fazendo o direito, ele está agindo de maneira correta, pelo menos na minha opinião. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Deixe o seu like, deixe o comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. E faça parte do clube de membros do canal. Tô sentindo falta da tua participação no clube de membros do canal, hein? Faça parte lá do clube de membros do canal, porque você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Tá certo? Compartilhe o vídeo. Por falar em grupo de WhatsApp, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.